Então, isso é o que a gente tem que estar tentando ver se a gente consegue começar agora, de alguma forma, né? Mas é. Agora, uma coisa interessante que aconteceu agora também é que essa crise do vírus mostrou uma realidade em termos de internet, né? De tecnologia, que eu já queria fazer na minha escola há muito tempo. Há mais de 2 anos que eu estou tentando formar uma escola híbrida. E agora a gente vai ser obrigado a ter uma escola híbrida. Então, eu tentei fazer a escola híbrida, não consegui, fiz o projeto, tudo, há 2 anos já. Por quê? Toda vez que tem uma greve, tem uma situação qualquer, ou vários alunos são obrigados, alagamento, vários alunos são obrigados a ficar em casa. E a minha preocupação é como é que eles vão fazer para eles não perderem a aula. Então, eu fiz o projeto, cada professor tinha que ter, além do quadro, tinha que ter a sua mesa digitalizadora e tal, para fazer o papel do quadro, mandar as coisas para casa e fazer exatamente o que está sendo feito hoje. Só que dessa vez a gente viu, ia ser caro, não teve condição de comprar mesa digitalizadora para todo mundo, só para alguns professores. Aí veio a escola online. Então, no primeiro dia da escola online, de repente, a gente se viu com todos os professores, que a gente está desde o primeiro dia de aula dando aula, né? A gente não parou um minuto de aula. Mas os professores se viram, de repente, dando aula como eu sempre quis, e com o que tinha na mão. Os alunos meus estão de 7h30 da manhã, então o tempo todo, entra na sala, sai da sala, entra o professor, sai outro professor, lista de presença. Eu, todo dia de manhã, eu agora tenho a possibilidade de assistir todas as aulas da minha escola, sem sair da minha mesa. E antes eu tinha que sair, subir 2 andares, descer 2 andares. Agora não. Da minha mesa eu assisto todas as aulas, dou a bronca em todo mundo e chamo a atenção e depois reúno o professor. Ou seja, dá para assistir todas as aulas agora, com maior facilidade. Então, agora a escola vai ser híbrida. Aí já fiz o planejamento. Então, o professor vai ter 3 coisas, né? E os alunos especiais estão tendo atendimento especial também. Diga. O senhor não acha que essa questão de o senhor estar assistindo a aula não tira um pouco a privacidade do professor, a maneira como o professor se comporta em sala de aula? Olha, isso é uma coisa que muito professor acha, né? Só que eu particularmente acho. Eu só acho o seguinte, a gente em sala de aula, a gente tem que dar uma aula pública. É o que eu acho, né? A nossa aula tem que ser pública. Então, a nossa aula tem que ser de maneira que quanto mais gente assistir, mais a gente tem que ficar satisfeito. Eu acho. Né? Então, porque assim, eu na minha sala, eu sou assim. Por causa da inibição de alguém estar controlando. Tal, né? Exatamente. Mas olha só, a sua maneira de dar aula, por exemplo, é a mesma maneira de um professor que chegou na minha escola e que foi o melhor professor para autista, síndrome de Down, deficiente que eu tive. Ele chegou lá e disse, olha, eu estou precisando de emprego, vim aqui, eu vou ser muito sincero. Eu fui, na hora que ligar, não se assustar. Eu fui demitido das 2 escolas todas que eu dei aula. Aí eu disse, tá, por que motivo? Aí ele falou, bom, da última, que foi uma escola grande de Salvador, né? Eu estava dando aula de Revolução Francesa. Então, eu estava em cima de uma mesa, gritando e tal, todos os alunos em volta, cada um estava representando um daqueles grupos, e estava o grupo tal contra o grupo tal, e eu lá em cima. Aí a coordenadora entrou para assistir a minha aula. Ela nem assistiu, ela entrou, viu, saiu e me demitiu. Ou seja, realmente, às vezes, esse assistir a aula não é para ajudar. Às vezes, esse assistir a aula é para criticar, para reclamar, etc., e não para ajudar. E a mentalidade que a gente tem que ter, né, que deveria ser, a coordenação, deveria assistir todas as aulas que fossem possíveis. Para quê? Para ajudar o professor a conseguir se melhorar, ter mais eficácia no trabalho dele, etc. Ou seja, para dar sugestões na sala de aula. E eu faço isso, eu assisto todas as aulas que eu posso. Né? Mas ninguém fica com medo, não. Uma pessoa dentro da minha sala, eu não tenho problema nenhum. Agora, eu saber que eu estou sendo filmada, pode ter certeza que eu vou ficar inibida. Bom, mas o filme é pior, né? Eu acho. E agora vai ser necessário. Porque agora você vai ter que dar aula se filmando. Não tem jeito. Tem que se filmar. Então, a sua aula vai ter que ser se filmando, porque você pode estar em casa e os seus alunos na escola. Você pode estar na escola e metade dos seus alunos está na sala e metade está em casa, que é a realidade nossa agora. Então, por isso que agora eu já fiz o treinamento com meus professores,
Então, o professor que tiver contaminado, se achando contaminado, ele vai ficar em casa. Então, parte dos alunos dele vai estar assistindo aula na sala de aula. Pelo que? Televisão. E parte dos alunos vai estar assistindo em casa, como hoje eles estão assistindo. Então, a gente vai ter... Se estar se filmando agora todo mundo tem que ser ator, não tem jeito. Eu não estou vivendo essa realidade porque estou em escola pública. Bom. Vivo essa realidade. Meus até então a gente não sabe como é que vai acontecer. Não, meus professores, tinha alguns que achavam que nunca iam conseguir. E são os que mais surpreenderam. Tá? Teve um que era tudo totalmente inibido, etc. Ele arrumou um aparato lá e tal, ele está dando aulas maravilhosas, ele não tem a mesa digitalizadora, mas ele colocou 2 câmeras, ou essas câmerazinhas de computador, né? Então, uma direto no computador, no quadro que ele arranjou, na parede lá. Então, é outro negócio, a gente agora tem que se atualizar, não tem jeito. A gente vai ter que ser. Professor, e não se aplica só à sala de aula. Eu achava impossível atender por videoconferência. Exato. Eu estou atendendo por videoconferência. Exato. E os pacientes, 90% dos pacientes me dizem o seguinte: estamos com saudade do senhor, mas a consulta é a mesma. Maravilha, né? Maravilha. Eles sentem falta da presença física e tudo isso. Natural, né? Porque eu não estou trancado em casa, mas consultório é uma coisa que chega muita gente, eu sou do grupo de risco, 72 anos, diabético e hipertenso. Exato. Então, eu estou atendendo todos os meus pacientes por videoconferência. E estou gostando. Sobrecarreguei Roberta, porque como ela já está imune, então ela vai para o consultório para entregar as receitas e tudo, mas eu estou fazendo por videoconferência. Maravilha. E eu vou dizer ao senhor, quando eu voltar a atender no consultório, se algum paciente me disser que prefere por videoconferência, marcamos horário. Exato. Eu estou fazendo a mesma coisa, eu estou achando a mesma coisa, também fiz atendimento, tudo. Minha mulher foi atendida também por videoconferência. Está fantástico. São coisas que a gente não imaginava que era possível. E agora claro que tem algumas coisas que não pode. É impossível, por exemplo, um ginecologista examinar uma pessoa por videoconferência. Aí não dá, aí não dá. Seria estranho. Dobre as pernas, minha filha, bote bem colada na cama. Não dá, não dá. Mas em psiquiatria dá. Professor, a nossa convidada chegou, viu? Maravilha. A honra de estar com a nossa convidada. Maravilha. Carol. Anne Caroline. Deixa eu colocar aqui uma coisa antes dela chegar. Espera aí. Aqui, cadê? Aqui, outra apresentação. Para mostrar para ela o que a gente estava vendo aqui. A gente estava vendo isso, mas a gente viu isso. Então, a gente viu isso. Né? Era o que a gente estava conversando aqui. Cadê Carol? Oi. Achei. Pronto, achei. Pronto. Oi, um prazer imenso estar com você aqui. Já viu você aí, né? Vi sim. Já viu você aí? Eu nem pedi autorização e já estou falando de você o tempo todo. Né? Não, sem problemas. Mas é esse o nome, né? Perfil inflamatório e integridade da barreira gastrointestinal no TEA. Né? Falando sobre a microbiota intestinal. Né? Eu tenho falado muito, aliás, eu falo muito da microbiota, né? Porque realmente ela é super importante. Né? E brevemente, né, a gente vai... Ontem, na Academia de Ciências de Nova York, eles estavam discutindo sobre tratamento da microbiota. Tá? Ou seja, o tratamento, como tratar a microbiota, né? Como fazer o tratamento dela, que é o segundo passo seu. Né? Você vai ver agora esse perfil inflamatório e tudo, e como é que a gente vai consertar isso? Aí uma das coisas é o seu trabalho. Né? Outra é esse trabalho deles, que eles estão também procurando encontrar meios de transformar essa microbiota, o tratamento da microbiota numa opção, né? De tratamento da pessoa. Então, você, em vez de tratar a pessoa, trata a microbiota. Meu Deus do céu. Né? Trata a pessoa de uma certa forma, né?
tendo em vista a importância da microbiota no funcionamento geral, né? Principalmente diz respeito ao TEA geral, né? Funcionamento cerebral, hormonal, tudo tem uma relação com a microbiota, né? Então, tratar a microbiota, dela, né? Trata a pessoa também. Exato, o diálogo dela com o cérebro entérico, ou seja, com o intestino, né? É um diálogo fantástico, é o que vai fazer gerar toda aquela harmonia dos neurotransmissores, dos hormônios neurotransmissores. Né? Isso. Então, a importância é fundamental. Eu achei que quando eu vi que o seu trabalho é esse, meu Deus do céu, é exatamente o que a gente está precisando. Pois é. E você tem alguma previsão já de ideia de apresentação do trabalho? Então, a gente começou esse trabalho há mais ou menos 1 ano e meio, né? Que foi quando eu entrei para o doutorado. A gente deveria agora estar um pouco mais adiantado, mas por conta do isolamento, aí a gente teve que parar algumas análises, né? Tá bom, lógico. Isso. Mas aí, a gente acredita que até 2022, 2023, a gente já tenha alguns resultados prévios. Pelo menos no que diz respeito ao início, né, da avaliação do perfil da microbiota. Certo. Esse trabalho eu não faço só aqui em Conquista. Então, uma parte dele eu faço aqui. A gente tem uma parceria com o pessoal da Universidade de São Paulo. E aí eu fico meio que no intercâmbio. Fico aqui em Conquista, vou para lá. Fico aqui, vou para lá. Faço as análises lá. Aí a gente precisa só concatenar isso, mas eu acredito que até 2022, 2023, a gente já tem algum resultado prévio sobre isso. Ótimo. Aí já tem mudanças na área. Já vai ter mudanças na área, né? E isso vai ser maravilhoso para o autista, né? Porque a microbiota do autista, você tem visto, né? Que ela é muito... tem uma falência de microbiota, né? Ou seja, existe uma falha muito grande de famílias de bactérias, né? Isso, que são muito importantes, né? Tanto em gênero, quanto em espécies de bactérias. E o que a gente observa também, com relação à microbiota, é a presença de micro-organismos que promovem, né, uma espécie de inflamação. Exato. E essa inflamação, ela acaba comprometendo, né, todo o trato gastrointestinal, barreira gastrointestinal. E isso impacta diretamente em outros trabalhos que outros profissionais vão fazer. Isso impacta no desenvolvimento cognitivo, isso impacta no comportamento da criança, isso impacta no desempenho que ela tem, no desempenho escolar, em todos os outros tratamentos, isso tem um impacto, né? Nós já temos estudos, inclusive, que falam a respeito da alteração da microbiota e a sua relação com a severidade do autismo. Então, antes do que se achava que existe essa relação, né? Exato. Então, antes se achava que a severidade ela estava associada apenas a um comprometimento, né? De alguma ordem intelectual, do neurodesenvolvimento, mas existe uma relação da microbiota com isso também. Né? Então, só para a gente poder ver como realmente ela tem um impacto grande na vida dessas crianças, né? Desses indivíduos com TEA. Então, os resultados que você vai chegar nisso vão ser fundamentais para a gente poder ter uma nova visão, né? Porque a gente tem ideias, nós temos ideias, né? Agora, essas ideias precisam desses estudos, como o seu, para que a gente possa confirmar aquelas ideias ou ir para outro caminho, né? Então, essa barreira gastrointestinal, por exemplo, é terrível, porque hoje o que a gente tem de ideia é que está vazando coisa, está entrando coisa para a corrente sanguínea, está indo para o cérebro, está inflamando o cérebro. Tem um estudo que eu vi há pouco tempo, que eu estou com ele aqui para estudar detalhes, que é sobre a ligação justamente dessa permeabilidade que ocorre no aparelho do intestino com a inflamação dos astrócitos nos neurônios, né? Diretamente os astrócitos. Então, o que a gente puder fazer para manter essa barreira funcionando, não passar nada para a corrente sanguínea, nossa, se a gente conseguir isso, é maravilhosa, né? Com certeza. Aqui na Universidade de São Paulo, inclusive, tem uma professora, se não me engano, ela é do Instituto de Neurociência lá. Ela trabalha com modelos de astrócitos. Ela conseguiu fazer em laboratório um modelo de astrócito semelhante ao do indivíduo com TEA. Então, ela observou que existem diferenças, né? Do modelo e do funcionamento dos astrócitos dos indivíduos com TEA para os indivíduos sem
tem ideia. E aí a pesquisa dela se aprofunda nisso, né? Como é que esses astrócitos funcionam, como é que eles estão distribuídos em quantidade, né? Na formação mesmo, e quais os interferentes também, né? Porque a gente não tem só o interferente genético, a gente tem outros também. Então, agora, você veja só, a gente não pensava em astrócito antes. Até há pouco tempo, né, a gente achava que tem as antenas dendríticas dos neurônios dos autistas estão com defeito. Tem uma das coisas, a antena dendrítica. Mas deixava o astrócito quieto lá. Agora, sim. A gente sabe que ele é super importante, né? Tem estudos que eu estava conversando há pouco, um mês e pouco, com cientistas de outras áreas, né? E eles falando que é da área de edição genética, da edição genética, né? Então, eles dizendo que os astrócitos e possivelmente mais coisa, talvez até alguma parte de oligodendrócito, não sei, que eles fazem a edição dos genes. Eles é que fazem a edição dos genes. Então, se eles fazem, né, pode entender como é o trabalho deles, como é que eles fazem isso, como é que eles conseguem fazer isso, para a gente atualizar as tesouras moleculares. Sim. A partir que tudo que a gente copiar da natureza fica melhor, né? Então, a tesoura molecular foi inventada sem copiar da natureza. Agora, a partir do momento que a gente descobre essa pessoa que está fazendo isso lá na USP, pode ser um caminho para descobrir realmente até isso, né? Como os astrócitos agem na edição dos genes. Porque se descobrir isso, é mais um caminho para a edição genética de uma forma mais natural. Porque a forma atual está sendo muito combatida. Muito combatida, dizendo que tem vários efeitos colaterais, as células se tornam cancerígenas com mais facilidade, existe uma redução da expectativa de vida, uma opção de estudos, né? Sim. Agora, sabendo como o astrócito funciona, nossa. Agora, depois dessa, eu já estou indo longe, viu? Depois desse trabalho seu, depois do doutorado. Depois do doutorado, né? Aí, bom, por enquanto pensa só nisso, né? Depois a gente pensa. Eu já estou voando aqui, estou voando em outras coisas, para outro trabalho da parte pós-doc, né? Mas aí vamos ver o primeiro caminho que você vai chegar, as conclusões que você vai chegar e ver como é que a gente pode aproveitar isso bastante para salvar essas crianças, né? Para conseguir reduzir o problema dessas crianças, né? Não, esse seu trabalho eu achei maravilhoso porque vai tudo de encontro a tudo que eu sempre quero, né? Pena que você não foi minha aluna, porque pois é o seguinte, que eu estou orgulhosíssimo que vários alunos meus hoje estão fazendo isso, doutorado em coisas, porque foi orientado por mim para fazer o doutorado naquilo, né? Então, tem os de farmácia, biomedicina, que é o que a gente mais precisa para agora, né? Para vírus, essas coisas, né? Sim. E já tem o de química, tem o de física, que está já no pós-doc. Então, isso é uma maravilha, né? Porque agora eu aprendo com eles, né? Isso é ótimo, essa troca é muito importante. É muito bacana. Mas é uma coisa bacana, foi ótimo. E você tem alguma coisa, alguma curiosidade que você tenha já identificado, né, nesse trabalho, por enquanto? Olha só, o que a gente tem visto, na verdade, primeiro, assim, a gente encontra muitos impasses no que diz respeito à identificação da microbiota. Porque a microbiota, ela funciona como uma digital. Ela é muito única. Existem muitas coisas que podem afetá-la, né? Então, a gente tem, desde a gestação, né? A gente já sabe hoje que a microbiota materna ela interage com a criança lá no útero mesmo. Então, essa criança ela não nasce estéril, como a gente achava até um tempo atrás. Até a forma como essa criança se alimenta, a forma como ela se comporta, se a utilização de medicamentos vai impactar diretamente na microbiota. Então, a gente tem vários fatores ambientais que impactam nessa microbiota, né? E na sua formação. Então, a microbiota ela é formada até os 3 anos, 4 anos de idade. Após os 4 anos, ela já tem uma semelhança com a microbiota do adulto. Então, a gente vai ter alterações mais ambientais, né? E todos esses fatores eles vão interferir diretamente nesse processo, né? E o que a gente tem visto aqui, pelo menos aqui na nossa cidade,
é que, muitas vezes, um diagnóstico unilateral tem prejudicado, né, o andamento do tratamento dessas crianças. Né? Então, foi a primeira coisa que a gente percebeu quando a gente estava na fase de coleta. Uhum. Quando a gente fez o levantamento na cidade, nós tínhamos muitas crianças com o diagnóstico de TEA. Então, nós trabalhamos com uma equipe de neuropsicólogos, né? Nós temos profissionais, nós temos estudantes que fazem uma bateria de exames e de testes com essas crianças, para que a gente realmente possa chegar numa conclusão. Então, a gente tem médicos, temos os neuropsicólogos, todo mundo faz avaliação, é uma avaliação multidisciplinar. Só que o que a gente encontra de resultado é que a maior parte dessas crianças, elas não têm característica de TEA. Elas têm outras características, né? Como deficiência intelectual, outros tipos de características que não sejam de TEA. Só que todo o tratamento está voltado para o TEA. Inclusive, a utilização de medicamentos, porque o medicamento ele vai, naquele momento, segurar o comportamento mais arredio e agressivo da criança. Então, a primeira coisa que a pessoa faz, são crianças que têm crises com uma certa frequência, elas já têm uma medicação que fica ali o tempo todo, né? A criança não faz o acompanhamento com outros profissionais, mas sempre tem a continuidade do medicamento. E esse medicamento, ele vai alterar essa microbiota, né? Então, o que a gente tem percebido nesse momento é essa dificuldade de diagnóstico. Né? É um diagnóstico que não fecha, um diagnóstico que não bate, que é unilateral, só vem de um lado. Foi uma pessoa que falou que a criança tem, então a partir de hoje ela tem. Não tem outras avaliações, né? Vai buscar a pasta da criança, só tem uma pessoa que falou. E não tem mais nada, né? Então, esse foi um impasse, na verdade, que nós encontramos. Eu não imaginei que a gente pudesse ter um cenário assim tão abrangente com essa dificuldade, né? Eu acho que aqui tem vários profissionais também, professores, pedagogos, psicólogos, médicos, né? Mas o que fica claro nesse momento é que o cuidado ele precisa ser multidisciplinar. Com certeza. Eu acho que isso é uma coisa que eu venho frisando também, né? O cuidado ele precisa ser multidisciplinar, justamente para que a gente consiga cuidar dessa criança, desse indivíduo, na sua totalidade, ou em tudo aquilo que a gente puder alcançar, né? E o que nós temos visto é que, com parte da alimentação, né? O nutricionista ele é o último a ser procurado. Então, a gente só recebe os pacientes, a gente só recebe as crianças quando nada mais deu jeito. Ela já está toda complicada, já está com o sistema todo alterado. Aí alguém vem procurar a gente e fala assim, me salva, porque eu já tentei de tudo, não consigo, não sei o que eu vou fazer. E aí, sempre outras pessoas fazendo as intervenções nutricionais, mas sem o cuidado de analisar o comportamento alimentar, o perfil alimentar, se a criança tem seletividade alimentar, se a criança apresenta neofobia alimentar. E tudo isso é importante, porque não pode ser uma intervenção pontual. De jeito nenhum. Aqui na nossa cidade, por exemplo, as pessoas têm uma certa preferência por um determinado tipo de abordagem, que é a retirada de caseína e glúten. Só isso. Só isso. Assim, falou que a criança tem TEA, aí vem alguém, um profissional da saúde, e fala, olha, tira glúten, tira caseína. Mas não faz exame nenhum. Mas não faz nada. A gente não sabe. Aí a criança começa a perder peso, começa a ter um comprometimento nutricional muito grande, tem um nível de seletividade alimentar que vai avançando ao longo do tempo, então ela se compromete toda, né? Porque houve uma intervenção muito pontual, sem nenhum tipo de avaliação. E mexendo com alimentação sem ser com nutricionista. Sem ser com nutricionista. Interessante. Sem ser. Exato. Eu digo sempre, não pode tirar nada, tem que substituir. Quem vai substituir é nutricionista. Isso. Você não pode tirar uma coisa. E a criança vai perder peso? Né? Isso, poxa. Justamente. A gente tem crianças que perdem peso, famílias que fazem uma substituição completamente inapropriada. Então, você tira fontes proteicas, por exemplo, como leite derivados, que de certa forma, né? Tem ali uma participação na vida da criança, mas aí a pessoa vai lá e substitui por doce, substitui por alimentos ultraprocessados, substitui por... E aí pronto, aí a criança chega obesa, com uma síndrome metabólica, né?
Porque, inclusive, esses dias atrás nós recebemos um paciente dessa maneira, né? Criança na pré-adolescência, diagnosticado com TEA, houve essa retirada, né, dos alimentos, mas ninguém disse a ela como substituir. Porque a criança foi entrando num processo de seletividade alimentar e ela só aceita alimentos refinados. Pronto. E alimentos refinados, obesidade, Lógico. e entrando na adolescência quase com uma síndrome metabólica. Meu Deus do céu. Né? Então, isso é uma coisa muito grave. Né? É porque a pessoa acha que todo mundo entende de alimentação. Esse é o problema, né? Não todo mundo entende. A avó entende mais, todo mundo entende mais de alimentação. Então, acho que nutricionista é muito luxo. É luxo. Isso aí. Então, só serve para passar dieta para emagrecer. Só para isso. É um problema sério. Eu tenho enfatizado demais isso. Gente, não faça. E ainda mais, a gente é o que a gente come. Isso aí está claro. A gente é o que a gente come. Agora, tem que saber qual é o profissional adequado, né? O profissional adequado é nutricionista. Poxa, senão não precisava. Outro dia, até quando estavam rebatendo isso, justamente o que você falou, que não, meu filho já está tratado, porque o neuropediatra está tratando dele. Cadê o resto? Cadê o resto? Né? Então, isso é uma cultura terrível, uma triste. Né? Então, a interdisciplinaridade, a necessidade da gente conversar com todos os outros é uma necessidade mesmo. E a gente tem que colocar isso na cabeça dos pais. Né? Agora, é difícil. Sim. É difícil. E dos profissionais também, né? Exatamente. Pelo menos aqui na nossa cidade, a gente tem uma cultura muito assim, sabe? O médico é a pessoa que sabe tudo. Não precisamos de outros profissionais. Aí, para que as outras faculdades? Né? É só fechar tudo. Fecha as outras faculdades todas. Nada contra médicos, não, por favor, tá? Médicos, se tiver algum aqui, nada contra, acho muito importante, mas quando a gente trabalha junto. É lógico, não, mas é isso, todos são importantes, todos têm a sua importância, né? E isso é uma coisa... Oi, diga, Tânia. Deixa eu falar aí com minha pupila. Eu acho que fui eu que apresentei autismo para a Carol Nerol. Ah, foi, é? Maravilha, ela se apaixonou. Eu ficava dizendo assim para ela, Carol, faz alguma coisa com autismo. Carol, faz alguma coisa para autismo. Maravilha, maravilha. Quando você perguntou a Carol assim, o que é que você tem de novidade e tal, eu fiquei esperando ela falar e ela não falou. Mas Carol está fazendo um trabalho de atendimento clínico incrível. Fala aí, Carol. Como é agora a sua clínica? Fala aí, como é que você está fazendo atendimento clínico? Que eu achei fantástico. Estou apaixonada. Bom, a gente agora tem um processo de avaliação mais aprofundado, né? Porque antes o processo de avaliação da criança era muito pontual. Então, hoje, a gente faz uma avaliação global, né? A depender da situação da criança, né? Tem crianças que têm uma resistência a ambientes novos, por exemplo. A gente tenta interagir com ela no ambiente que é dela, né? A gente cria, claro, dentro do nosso espaço, um ambiente que seja propício para recebê-la, né? Mas tem crianças que têm dificuldade de interação nesses espaços. Quando ela sai do espaço dela e ela vai para um espaço novo, ela tem dificuldade. O que a gente faz? Leva a criança, eu vou diretamente para um espaço que seja cômodo para ela, onde eu sei que a interação ali, mínima que seja, pode ocorrer, né? Aí, a partir disso, a gente faz o levantamento, a gente faz uma série de questionários, uma série de avaliações para identificar seletividade alimentar, neofobia alimentar, identificar onde é que estão os pontos de contato, quais são para aquela criança os pontos preservados, né? Então, ela pode ter ali dentro da cognição alguma coisa que está preservada e a gente usa, né, essa via de preservação para interagir. E aí, a partir disso, a gente vai fazendo as interferências de acordo com a resposta que a criança e a família vão dando. O atendimento não é pontual, né? O atendimento é familiar. Ah, a gente precisa entender que a família, né, o redor daquela criança, vai interferir diretamente naquela alimentação. Sem dúvida. Não adianta a gente cuidar da criança se a gente não cuida e não esclarece o resto da família. Porque eles entendam como é esse comportamento, né? Então, o atendimento, a gente tem sido mais voltado mesmo para esse ambiente, né? Para esse ambiente familiar, para o esclarecimento e para o tratamento. Não é algo de
aqui a dieta e mãe e pai se virem aí de como é que vocês vão fazer. Não sei como vocês vão tirar, não sei como vocês vão colocar, vocês se virem. Não, a gente faz o acompanhamento, né? A criança tem que a gente leva para a cozinha para ajudar a preparar o alimento, para ela poder experimentar mesmo. Né? Então, maravilha! Já tem pacientes que a gente consegue fazer isso. Então, uma criança que antes a gente não tinha interação, a gente acompanhou até um determinado tempo, e aí a gente foi junto com a mãe, só a mãe e a criança, então a gente levou tanto a mãe e a criança, levamos preparações, fizemos na cozinha, a criança ajudou, fez o dela, e depois ela mesma teve a curiosidade, vamos dizer assim, né, de experimentar o alimento, que era um alimento que ela não comia antes. Ela tinha dificuldade em ingerir, né? E aí a gente fez a preparação e ela aceitou, né? Se alimentar, o que é uma vitória muito grande, né? Sem dúvida, essas pequenas vitórias, elas são muito importantes. Maravilha. O nosso acompanhamento é mais... Oita. E ainda tem essa questão do acompanhamento das mães, né, que estão pretendendo engravidar. Isso. A gente faz o acompanhamento nutricional também das mães tentantes, né? Das mulheres que querem engravidar. Porque a gente sabe que esse período tentativa, ele é um período importante também. Preparação do organismo, preparação hormonal, preparação genética, porque a gente sabe que existe, a epigenética já traz isso pra gente, né? Existem alimentos, existe um estilo de vida que vai interferir diretamente nos genes, né? Na multiplicação de genes, na diferenciação, etc. Então, a gente prepara o organismo dessa mulher para que ela tenha uma gestação mais tranquila, uma gestação mais saudável. A gente acompanha durante a gestação também, né? Para que ela tenha também, ela não tenha nenhum tipo de comprometimento da sua saúde, e acompanha o pós-gestação. Uma coisa interessante, que eu não sei se dos seus estudos você viu isso, em relação ao parto normal e parto cesárea, a microbiota do parto normal e a microbiota do parto cesárea. E essa interferência, a possibilidade de trazer problemas no parto cesárea, né? De trazer problema por não ter uma microbiota mais desenvolvida, né? Isso, justamente. Quer dizer, no parto natural é isso, né? No parto natural, o primeiro contato, né, com a primeira microbiota mais completa que a criança tem contato é a microbiota da própria mãe. Exato. Né? Então, pensando que essa mulher, ela faz um acompanhamento, ela faz um pré-natal, ela tem acompanhamento de profissionais e ela é uma mulher saudável, então aquela microbiota é uma microbiota natural e é uma microbiota saudável. Então, quando a criança passa, né, pelo canal vaginal, as bactérias são as primeiras a colonizar, né, o intestino da criança. No caso do parto da cesariana, né, do parto cirúrgico, o primeiro contato, né, com uma microbiota mais densa é a microbiota hospitalar. Então, a gente sabe que os micro-organismos que povoam esse ambiente são micro-organismos que têm alterações, né? A gente tem bactérias ambientais ali, patogênicas, inclusive, que vão entrar primeiro em contato com a microbiota daquela criança, né? Então, se a gestante ela puder escolher, porque existem, claro, indicações para o parto cesariano, né, o parto cirúrgico, mas eu sempre digo isso para as mulheres, se vocês puderem escolher, né, tenham a experiência do parto natural, porque vai fazer bem para vocês, o tempo de recuperação do parto natural é menor, a recuperação é mais tranquila para a mulher, inclusive, do que o parto cesáreo, né, a cesariana. O tempo de cicatrização é maior, as dificuldades podem ser maior, o risco de infecção pode ser maior, e não só infecção hospitalar, a gente não fala só disso, mas às vezes até em casa, né? O nível de estresse e a própria mudança de rotina faz com que esse processo seja um processo mais longo. A gente sabe que a gestante, quando ela tem filho, né? Quando ela está nesse período aí do puerpério, a gente sabe que é uma mudança muito grande. Então, envolve estresse, a mãe não dorme, ninguém dorme, né? Eu acho que ninguém dorme nesse período. Né? Então, isso gera, de certa forma, um processo interno, né, de estresse muito grande. Né? E o estresse fisiológico, não é só nem o estresse mental, não, mas é o estresse fisiológico. Esse estresse fisiológico
dificulta o processo de cicatrização de todas as camadas teciduais que nós temos. Então, para a mulher com parto cesariana também é quase um outro parto se recuperar, né, de uma cesariana. Então, o que eu acho ruim é exatamente isso, da microbiota ser deficitária, né? Ou seja, e é pior, né? A microbiota está começando com coisas que não são patogênicas. Né? Justamente. Aí é um problema sério, né? Mas nem sempre a pessoa pode escolher, né? Todos os meus filhos, todos os 6 foram cesáreos, foram parto cirúrgico, não teve jeito. Ainda bem que não fui eu, foi minha mulher que teve. Mas aí é um problema. Mas aí a gente tem que tomar os outros cuidados, né? Mas é isso, ou seja, hoje a gente realmente pode estar já pensando na microbiota mesmo, né? Ou seja, já pode estar pensando nisso e muita coisa vai mudar em relação a isso. Não sei se você soube também, esse estudo já é um pouco antigo, da conversa entre as bactérias. Então, que elas dialogam entre si. Isso tem uns 5 ou 6 anos, foi publicado a ideia das conversas entre as bactérias, né? E eu estou procurando esse estudo porque saiu agora a conversa entre os vírus, a detecção da conversa entre os vírus. E os pesquisadores dizendo que se a gente conseguisse detectar a linguagem deles, a gente poderia até utilizar isso para reduzir algumas doenças, eliminar alguns problemas, né? Na questão dos vírus, que isso é agora. Aí veio o estudo anterior, que já é antigo, das bactérias terem esse diálogo entre elas também. Um diálogo fisiológico, químico, né? É um diálogo químico. É um diálogo bioquímico ali, né? Entre elas. É bastante interessante. Aí a gente tem que se meter em tudo, né? Agora tem que descobrir como é que elas conversam para a gente conversar com elas. E dizer, faça isso, não aquilo. Isso então, aí, justamente. É outra interferência. Cada vez a gente descobre mais uma interferência, né? Não é brincadeira, não. Não é não. Mas é um universo muito interessante para todos os profissionais, né? Eu acho que quanto mais a gente conhece, mais a gente tem a oportunidade de ajudar quem chega. Sem dúvida. Porque se a gente entende, aquela não precisa ser a minha área de atuação, mas se eu leio sobre ela, eu tenho a condição de dizer, olha, eu acho importante a gente fazer uma terapia, um tratamento com o profissional X ou com o profissional, porque ele vai poder lhe ajudar nisso aqui, que eu já estou percebendo que não é minha área, mas estou percebendo isso aqui, eu acho que o profissional tal pode te ajudar. E quanto mais a gente conhece, mais a gente consegue aumentar essa rede de apoio, né? É como terapeuta ocupacional, né? É um auxílio fantástico para o nutricionista e para o fonoaudiólogo. Sim, justamente. No caso do autista, os 3, um diálogo entre os 3 é super importante, né? Justamente. Muita coisa se consegue com esse diálogo dos 3. Com certeza, é muito importante. E esse diálogo entre profissionais, né? Eu acho importante quando o profissional dialoga com o outro, mesmo que a gente não faça parte da mesma clínica, mesmo que a gente não tenha um vínculo, mas quando a gente tem o mesmo paciente ou quando a gente está tratando da mesma pessoa, é importante que a gente tenha esse contato, né? Em muitos lugares onde a cultura é de rechaçar o outro, né? Então, se um profissional entra em contato comigo para dizer que é o mesmo paciente, eu já fico com o pé atrás. Eu já acho o contrário. Quando um profissional entra em contato comigo para falar de um paciente que agora é nosso, eu sinto que ele também tem um interesse muito grande naquela pessoa. Então, é sempre um prazer poder discutir o caso com aquela pessoa, né? O Nutri não faz nada sem o fono, porque o fono vai me dizer, olha, Nutri, ele já consegue fazer tais movimentos, então a gente já pode mudar a consistência dos alimentos. Olha, Nutri, você já pode fazer tal intervenção com ele, que ele já vai conseguir responder, ele vai conseguir entender, então a gente já vai fazer outra intervenção. E assim por diante, né? Se a gente acompanha o desenvolvimento de um lado, todos os lados eles vão caminhar juntos, né? Sem dúvida. O desenvolvimento pleno da criança. Aí, em relação ainda à microbiota, houve um momento, acho que foi há uns 5 anos que eu acompanhei um caso, acompanhei daqui, né? Lá nos Estados Unidos eles estavam fazendo a tentativa de eliminar o autismo, eliminando uma das famílias de bactérias, que seria a Clostridium difficile. Difícil. E
Eles fizeram, mas não deu certo porque eles não conseguiram eliminar a bactéria depois de algum tempo. Eles conseguiram eliminar, mas a cepa ficou. Aí, quando parou o antibiótico, porque eles usaram antibiótico para eliminar, né? Viram que a cepa estava lá. Então, assim que parasse o antibiótico, o Clostridium voltaria, o autismo voltaria. Né? E essa criança realmente ela se curou, mas ela voltou a ser autista, né? Porque o antibiótico teve que parar. E aí depois teve uma polêmica, que o problema não... Isso eu não sei se você sabe, que eu também não vi resultados disso. Há uma área das cientistas achando que o Clostridium difficile não é o problema é o Clostridium difficile doente. Não sei se você ouviu isso. Aí eu não vi o resultado dessa pesquisa. Ou seja, estavam querendo eliminar uma bactéria que, na realidade, teria que curar a bactéria. Tá? Foi a primeira vez que eu vi essa história do curar a bactéria. Tá? Eu não vi resultado, mas você viu alguma coisa só sobre isso? Assim, não cheguei a ver sobre essa manipulação dessa espécie especificamente. Né? Embora ela seja citada, né, como de grande prevalência na microbiota de indivíduos autistas. Isso aí a gente já tem trabalhos internacionais, né, trazendo essa premissa. Inclusive, é um dos micro-organismos que nós vamos avaliar a presença. Ótimo. Né? Estamos avaliando a presença, a gente vai avaliar nível de filo mesmo, né? Que é grandes grupos bacterianos que compõem a microbiota. Né? Bacana. Nós, naturalmente, temos 2 filos importantes, que são os filos Firmicutes e o filo Bacteroideus. Né? São os 2 filos que têm, assim, 99% da nossa microbiota é formada por eles. Mas na criança com TEA, a gente tem uma diminuição desses filos. A gente tem outros filos que fazem parte dessa microbiota também. E qual é o problema? Né? É que esses micro-organismos desses outros filos, eles produzem substâncias que a gente pode chamar de tóxicas. Né? Exatamente. São metabólitos, né? Que a gente chama de tóxicos. O que esses metabólitos fazem? Eles evitam, né? Eles manipulam lá a formação de proteínas que compõem a barreira do trato gastrointestinal. E Clostridium difficile está nesse grupo aí. Né? Isso aí. Aí a gente está pesquisando, vendo aí quais são os metabólitos que estão envolvidos e quais proteínas esses metabólitos se relacionam e diminuindo, né? Essas proteínas. Então, o que se observa é isso. Na presença de Clostridium difficile, essa barreira ela se torna muito mais vulnerável. E tudo que não deveria passar para a corrente sanguínea acaba passando. Deveria ultrapassar a barreira hematocefálica, passa tudo. Né? Aí não tem glúten, caseína, alergia, outras proteínas, tudo que não devia passar. Tudo passa. E aí compromete a criança, né? Exato. E qual é o ponto? É importante a gente perceber. E assim, é uma opinião minha, mas uma opinião científica, porque, né? Não é um chute à toa. É um chute científico. Não é um chute à toa. Isso, é um chute científico, exatamente. Né? Embora a gente perceba, né, que existe um micro-organismo ali que pode ser o estopim, né, do problema, eu não vejo o tratamento único, né, para uma bactéria, para uma espécie, como sendo algo de grande resolução. Eu acho que a gente precisa tratar tudo, né? Certo. Porque se a gente pensar que existe ali uma simbiose entre elas, ou seja, elas estão ali todas de uma forma muito harmônica. É isso também. E uma cresce, permite com que a outra cresça também, e aí a outra vai aproveitar aquele ambiente e vai crescer também. Então, se a gente tem uma que é patogênica que está fazendo mal, outras também vão estar ali no meio. Exatamente. Né? Então, não adianta a gente pensar só em uma espécie, sendo que todas as outras também estão interligadas, né? A gente não sabe como é essa interligação, né? Esse é o detalhe. Quem depende de quem? Será que alguém depende de alguém? Isso. É muito complexo. Esse direcionamento aí é um direcionamento complicado, né? Não, você está numa área nova, numa área que ninguém mexeu. Quer dizer, algumas pessoas já estão mexendo, né? Mas você está mexendo e com o foco que é o foco que nos interessa, que é o foco do autismo. Então está fantástico. E realmente é muito complexo. E descobrir essa interligação entre essas coisas que a gente não pensava.
Como é que as bactérias se interagem entre si para eu não mexer numa e estar prejudicando a outra? Isso. É um quebra-cabeça. Se você coloca uma coisa, você prejudica a outra. Aí você tenta outra, aí a outra não fica tão boa. Então, é um quebra-cabeça. Meu Deus, é uma coisa bacana. Mas é lindo isso, né? Dá trabalho, mas é lindo, né? É lindo ainda mais porque é uma coisa nova, né? Uma coisa nova. Sim. Aqui no Brasil, por exemplo, acho que nós não temos grupo de pesquisa voltados unicamente para isso, né? Nós temos mais a parte de interação neurocientífica. Tem um tremendo grupo de pesquisa que é Carol. A gente está aqui, né? Exatamente. Até para a gente achar uma parceria aqui foi meio complicado, porque nem todo mundo mexia com isso. Então, tem muita gente que mexe com a parte de psiquiatria, a parte de neurociências, a parte de cognição, a parte de microbiota. Assim, eu não consegui contatos aqui no Brasil, né? Quando eu saí daqui, foi que eu consegui falar sobre isso com alguns pesquisadores. Onde você achou mais facilidade? Foi na Grã-Bretanha? Aí eu achei mais facilidade quando eu fui... Deixa eu ver. Eu apresentei o meu trabalho, na verdade, na Escócia primeiro. E lá eles me indicaram um grupo de pesquisadores de Londres. E aí foi quem eu consegui um pouco mais de contato, quem ajudou, quem já trouxe alguma coisa, né? E um grupo nos Estados Unidos também. Trabalhando com isso. Mas nós ainda somos poucos, inclusive, no mundo, de certa forma. Eles relatam a mesma coisa. Tanto que quando esses caras fizeram esse tratamento com o Clostridium difficile, eram só eles. Ninguém sabia de nada. Até a mãe do garoto participou do trabalho que eles fizeram, assinou o nome dela e tudo. Sim. Porque não tinha ninguém lá, o negócio é incrível, né? Aí, Sandra pergunta, como se dá a aceitação da família? Sandra perguntando a Carol. Oi. A aceitação da família como, Sandra? Não entendi. Fale aí. Cadê sua... Oi, Sandra? Carol. Oi. Tudo bem? Tudo jóia. Que alegria de ter você aqui e parabéns, né? É uma honra saber que ainda é baiana com essa pesquisa tão linda e saber que é aqui pertinho da gente. Obrigada. A minha pergunta é em relação a como se dá a aceitação da família, professor, é porque há uma reeducação alimentar, né? Como se dá o acreditar em tudo isso? Entendi. Fala um pouquinho das experiências que você já teve. Com relação a isso, em alguns momentos, principalmente quando a família ela vem num momento muito inicial, a família ela ainda está em choque. Porque as pessoas entendem o TEA ainda como uma doença. Quando alguém fala assim, olha, a gente fez os testes e o seu filho, ele tem características do transtorno do espectro autista. Pronto, o mundo desabou para aquela família. Né? Porque ela entende que aquilo é uma doença, que o filho dela está perdido, que o filho dela é um deficiente e ela fica muito abalada. A família, de uma forma geral, dentro daquilo que eu venho acompanhando. Né? Então, a gente sempre faz um processo muito próximo ao psicólogo para dar o suporte para aquela família, para que ela entenda que aquilo não é uma doença, né? É uma forma, é como se a criança tivesse uma outra forma de enxergar as coisas, que é diferente da nossa. E não necessariamente é uma doença. Também, claro, que a família ela vai precisar empenhar um pouco mais, e minha conversa é sempre essa, né? Precisam entender que agora não é um empenho único, é um empenho coletivo. Se vocês querem melhorar a qualidade de vida dos filhos ou do filho de vocês, vocês precisam melhorar a qualidade de vida de vocês. Não vai adiantar para ele você falar assim, come aqui, é comidinha saudável. Se no final das contas vocês não têm o mesmo comportamento, porque para elas o comportamento é algo muito importante. Né? E eu sempre trago alguns exemplos. Eu pego, olha, você observou que quando você tem uma conduta assim, a tendência é que o seu filho tenha a mesma conduta, ou tenha uma conduta parecida, ou ele reage a essa conduta? Aí eu já observei. Na conduta alimentar é a mesma coisa. Né? Vamos fazer um teste, aí eu proponho sempre um teste. Nessa semana, vamos tentar fazer assim, a família vai comer toda junta,
né? Ou então, olha, vocês vão preparar a refeição de vocês e você vai convidar a criança para preparar a refeição. Então, eles já conseguem perceber a diferença. E isso motiva a família a continuar nesse processo de tratamento. Então, é um quebrar barreiras, né? Inicialmente, a gente tem que acolher aquela família e, aos poucos, a gente vai mostrando que aquele não é um caminho sem volta, né? Aquilo é só uma forma diferente de viver, de enxergar o mundo e que a família vai precisar fazer um esforço para enxergar da mesma maneira ou para interpretar, né, aquela visão nova, mas que não é o fim do mundo, que para tudo tem jeito, então ela vai precisar se empenhar. E aí a gente sempre vai motivando com tudo que vai acontecendo dentro da família. Quando as crianças vêm junto com a família, eu já pergunto, e aí, como é que foi essa semana? Ah, Carol, essa semana foi assim uma dificuldade. E aí narram as dificuldades. Então, vamos fazer o seguinte. E aí vamos criando estratégias. E aí a família participa, vai se motivando e vai vendo a mudança também no comportamento da criança. E eu acho que essa mudança no comportamento da criança é que vai trazendo a motivação para a família. É como se fosse um despertar para eles. Assim, olha, nossa, eu não imaginava que isso podia acontecer, não, mas já que está acontecendo, ó, vamos manter aqui para acontecer, né? Então, são famílias que precisam dessa motivação, né? E a gente, como profissional, tem que ter paciência e ir ajudando, né? Lembrando que não existem saltos na evolução, e eu sempre deixo claro isso para eles. Ó, gente, pode ter semana, assim, que vai ser maravilhoso, vocês vão ver coisas maravilhosas. Mas vai ter semana, vocês não vão ver isso. E é normal, porque a gente está no processo de aprender, né? Sempre com muita paciência para lidar com as famílias, lidar com as dificuldades. Tem mãe que chora, porque é apertado mesmo, e a gente ouve, a gente acolhe, mas sempre trabalhando com essa motivação de não desistir, de seguir sempre mais saudável, ter uma alimentação melhor, um estilo de vida melhor, porque isso vai impactar na criança. E aí? E contar, né, Carol? E contar, Carol, com o que a família tem disponível, né? Sim. Porque eu lembro que você cuidou de Arthur, quando Arthur estava fazendo um acompanhamento com você, de mudança alimentar. No caso do meu filho, foi para perda de peso, né? E eu lembro que você ficou muito claro para Arthur. Não é a questão de perda de peso, Arthur. É a questão de educação alimentar. Isso. Eu lembro que quando você foi montar esse programa para Arthur, você disse, não, eu preciso saber o que é que você encontra onde você mora. É isso. Esse onde você mora. Eu não conheço Buenos Aires, eu não sei o que é que você acha. Então, eu não vou te passar coisa que você não vai encontrar lá. É. Então, isso também ajuda nesse processo também de solidificação desse comportamento, que, no caso, é o que a gente quer, mudança, né? Sim, de comportamento. Sim. E essa questão do benefício é muito interessante, porque há 15 dias a gente teve uma aula com o professor e a gente discutia muito. Foi quando a gente ficou falando de você também. E aí, eu falei, minha enxaqueca piora muito com açúcar. E Carol sempre falava, ó, ou você tira o açúcar ou você fica com sua enxaqueca aí de estimação. E aí, depois daquela aula, eu falei, não, eu vou tirar. Escolha. Tirei o açúcar. E aí, desde a aula, eu não tive dor de cabeça. Maravilha. Nunca passei tanto tempo sem dor de cabeça. Agora, é interessante que toda vez que eu sento para comer, eu falo assim, com o Laura e com o Arthur, com o Duda, né, meu marido. Eu falo, vocês notaram que eu não reclamei de dor de cabeça? Aí meu marido fala assim, nossa, todo dia você fala isso. É já a realidade, né? É para me autoconvencer, assim, que o prazer do doce não é tão grande como o prazer de não ter dor de cabeça, né? Maravilha. Todo dia eu falo. É hábito, né? A gente vai construindo alguns hábitos e às vezes a gente precisa construir hábitos novos. Né? Tem gente que faz isso naturalmente, tem gente que precisa passar por uma dor para poder construir hábitos novos, né? Então, a gente vai sempre pegando aquilo que está dentro da realidade da pessoa, né? Porque o alimentar-se precisa dessa característica, né? Não adianta a gente sair, vou passar aqui uma dieta sem glúten, sem nada para vocês, sem gosto, sem graça, e vocês se viram aí para vocês. Não é como se fosse assim. E aquela, a criança que é Roberta está falando sobre a seletividade alimentar, né? Aí é muito mais difícil, né? A gente conseguir fazer a dieta correta, né? Quando a criança está no processo de seletividade alimentar e que a gente não conseguiu detectar ainda o porquê e como... Isso, justamente, né? Assim, existem hoje alguns protocolos que ajudam a gente a identificar para que caminho a criança está indo,
né? Então, dentro do grupo de comportamento, né, e dentro do grupo de seletividade, a gente tem vários tipos de comportamento. A gente tem um comportamento de compulsão, por exemplo, que a gente pode... É um tipo de seletividade, é um tipo de comportamento alimentar, mas é um comportamento de compulsão. Então, como que se caracteriza? Aí a gente precisa conhecer. Então, é a criança que normalmente rejeita vários alimentos durante o dia, mas tem um horário em que ela come exageradamente. Ela não toma café da manhã, não quer almoçar, não quer lanchar, mas quando chega à tarde, ela fica com muita fome e ela come muito. Aí depois desse horário também, ela não come mais nada. Já é uma criança com características de compulsão, né? Então a gente vai identificando. Tem criança que tem aversão. Então, alimentos com a cor laranja, ela não come nada. Alimentos com cor laranja, ou alimentos muito quentes, ou alimentos muito frios. Elas normalmente têm uma tendência a rejeitar alguns tipos de textura de alimentos, né? Então, a gente tem protocolos hoje que nos ajudam a identificar onde está essa seletividade, né? Onde é que está, se a criança tem aquela neofobia, que é aquele medo de provar alimentos novos. Então, a gente consegue traçar uma conduta. Mas, como o senhor propriamente falou, dentro da seletividade alimentar, muitas vezes a gente precisa, inicialmente, a depender do nível de comprometimento nutricional, apelar para a suplementação. Até que a gente consiga alcançar o nível mínimo, né, de alimentação, de alimentação adequada, para depois a gente ir retirando, se for o caso, essa suplementação. Né? Mas existem crianças que estão muito comprometidas nutricionalmente, que chegam no quadro de desnutrição moderada, inclusive, né? E que não tem jeito. Como demora esse tempo de aproximação, então a gente entra com uma suplementação para aquela criança, ela vai tomando essa suplementação até a gente conseguir chegar num nível de satisfação. Né? Quando ela volta a ganhar peso, quando ela volta a se desenvolver, quando ela já tem resultados positivos em outras instâncias do seu tratamento, aí a gente deixa só a alimentação. Né? Mas é um acompanhamento, é um processo que exige acompanhamento constante. Isso é importante. E outra coisa, eu tenho recomendado muito, não sei se, eu acho que deve ser o certo, né? Das pessoas, a família fazer a mesma dieta. Ou seja, a gente fazer uma dieta que sirva para todo mundo. A minha ideia é mais para a criança não ficar vendo a comida que ela não pode comer. Tá? É mais para isso. Agora, logicamente, a nutricionista, a parte da pessoa de nutrição, vai fazer uma dieta que sirva para todo mundo. Pode fazer, né? Claro. Porque aí fica mais a ideia, fácil, inclusive, né? É que a dieta da criança seja a mesma dieta da família. Né? Até depois da introdução alimentar, quando a criança já come, né, até 1 ano de idade, a partir de 1 ano de idade, a criança já tem que comer o que a família toda come. O ideal é esse. E espera-se, inclusive, que nesse processo a família se adeque para que quando a criança chegue lá no 1 ano, ela esteja lá comendo super saudável, né? Junto com a família. E às vezes a gente fala assim, eu vou dar o melhor para minha filha, mas minha alimentação é uma porcaria. Não pode, porque uma hora a alimentação da criança vai ser a mesma da minha. Né? Lógico. E a Sara ainda disse uma coisa, né? Que isso funciona para todo mundo, né? Isso é para típicos e atípicos. Isso, ou seja, o ideal é que a família toda tenha uma alimentação saudável e todo mundo se acostume com aquilo. Justamente. Cultura, então, né? desde a introdução alimentar, o ideal é que a família se acostume com esse processo de reunir-se. A gente acha que a criança não sente, mas ela tem essas percepções. Quando ela faz a refeição sozinha, né? Horrível. Quando só é ela que come sozinha e depois todo mundo senta para comer. Não sei se vocês que têm filhos aí, né, já tiveram essa experiência. Mas às vezes a gente dá para a criança ali no horáriozinho dela, a gente vai comer, mais tarde ela senta e quer comer de novo. É lógico. A gente fica, meu Deus, está com fome, então não, é uma pessoa gulosa. Mas não é, ela quer participar do momento. Não, e essa reunião é uma reunião fantástica, é uma vacina contra influências externas. Que essa reunião serve como emocional, como construção emocional. Sim, pois justamente. É durante a refeição. Justamente. Então, mesmo as crianças, elas precisam desse momento. Mesmo que a interação verbal, né, a interação visual, ela não ocorra ali, aquele é o momento que ela sente que é o momento com o qual ela se acostumou. Todo mundo está ali. Né? E aí a comida é mais bem aceita pelo organismo quando a gente está se alimentando num ambiente assim, né? Num ambiente sim, com certeza.
Alguém falou aqui no chat que o filho só aceita o mesmo alimento, né? É. Então, é muito comum isso, característica de seletividade mesmo, né? Então, só aceita aquele alimento, daquela maneira. Então, o interessante, nesses casos, é a gente ir oferecendo. Mesmo que a criança não aceite naquele momento, eu não sei qual a idade do seu filho, eu perdi o nome da pessoa aqui. Acho que foi Roberta. Roberta? Acho que foi. Isso, foi Roberta, da filha dela, né? Então, Roberta, eu acho que seja interessante você fazer a oferta. Chama ela qualquer dia desse para ir para a cozinha com você, preparar o alimento, ver como se prepara, pede alguma ajuda, se ela tiver esse nível de interação, claro, né? E aos poucos você vai oferecendo. Você quer? Não quer? Então tá bom, eu vou comer sozinha. Aí depois você chama de novo, você aceita? Não. Então eu vou comer sozinha. Uma hora ela vai aceitar. Não quer dizer que de primeira ela vai aceitar. Tem criança que aceita, né? Logo de primeira. Mas tem criança que não. O que a gente não pode é parar de insistir. Mudar a forma de preparo dos alimentos. Aqui em casa, por exemplo, eu tenho um afilhado, né? Meu afilhado tem 7 anos. Ele tinha uma seletividade alimentar notória. Ele não tem TEA, mas ele tinha, né, na verdade, essa seletividade. E a gente sempre teve dificuldade, minha irmã, que é a mãe dele, sempre teve dificuldade na oferta desses alimentos que ele tinha uma aversão, né? Aí depois que ele começou a ficar mais tempo comigo, eu fui percebendo que a aversão, na verdade, não era ao alimento em si, mas era a forma de preparo. Não gosta de alimentos cozidos, não gosta de verdura cozida. Né? Aí esses dias, inclusive, eu chamei aqui em casa, falei, vamos fazer umas batatas chips, vamos fazer verduras chips? Aí catei todas as verduras que tinha na geladeira. Peguei batata, peguei abóbora, peguei cenoura, peguei pimentão, peguei tudo. Falei, vamos fazer uns negócios chips aqui pra gente experimentar? Aí você deixa eu te ajudar? Eu falei, claro, vamos aqui. Aí a gente preparou, eu falei, agora sim, a gente vai ter que experimentar para ver se ficou bom. Mas como é que a gente vai falar que ficou bom? Né? Aí ele foi experimentando. Falou, mas, Dinda, não é que esse negócio ficou gostoso? Eu falei, você gostou? Eu falei, eu também gostei do seu tempero. Ele que temperou, né? Eu fui colocando, ele foi mexendo. Eu falei, menino, você temperou super bem esse negócio aqui, parabéns. E aí, como ele gosta de aparecer muito, a gente podia botar essa receita no Instagram, né? Eu falei, vamos botar essa receita no Instagram, sem problema. Mas a gente precisa desse trabalho sensorial, né? Esse estímulo sensorial. Então, ver se a criança tem o tato, né, mais apurado. Então, vamos conhecer a consistência dos alimentos. Então, toca nesse alimento aqui, como é que ele é? Toca nesse outro aqui para você ver que é diferente. Ela tem o olfato, tem a mania de tudo que pega, cheira, leva o alimento, para cheirar o alimento. Cheiro de quê? Para ela ir se adaptando até ela conseguir comer. É porque o comer é a última coisa que a gente faz, né? E isso a gente também, né, sem nenhum tipo de alteração nem nada, vai num lugar diferente, você pega a comida e come, ou você vai, pega, olha, cheira e depois você prova. Eu faço isso tudo e depois eu provo, né? Isso é diferente. Então a gente precisa ter esse estímulo e essa paciência, é esperar o tempo dele, né? É verdade. Pois é. Então, isso vai demandar, claro, muito da gente, né? Vai demandar uma paciência maior. Sim, pode falar. Eu tenho 2 filhos com autismo, a turma sabe. Então, a mais velha, ela tem 8 anos. Ela tem 7 anos, na verdade. Sim. E ela tem muita seletividade alimentar. Então, assim, ela gosta dos alimentos mais porosos. Ela gosta muito de farofa. Então, quando ela tem fome, ela é verbal, ela sempre pede a farofa, independente do horário. Ela sempre fala, quero farofa, quero farofa. E aí eu fui inserindo nessa farofa aveia, vou trocando assim, tipo, ela gosta muito de calabresa, mas aí minha mãe tenta fazer a calabresa artesanal, em casa mesmo. Agora, nessa quarentena, a gente tem feito mais as refeições juntos. Hoje ela está aceitando agora sopa. Eu faço sempre sopinha. Quando tem feijão, ela também aceita, mas sempre ela dá prioridade à farofa mesmo.
E assim, inserir frutas, sucos é muito difícil. Muito difícil mesmo. São as últimas coisas que as crianças costumam aceitar. Aí a gente vê que a criança tem um paladar mais voltado para coisas salgadas, né? O que normalmente tem uma relação aí, né? Alguns estudos dizem que tem relação com a alimentação da mãe lá na gestação. Mas o que a gente consegue observar é que nesse momento a criança tem preferência por coisas salgadas, né? A gente pode apostar nas verduras, inclusive. Veja algumas receitas de preparo. A gente tem farofa de cenoura, farofa de beterraba, tem gente que faz farofa de abóbora. Então, ela não fica completamente desprovida de vitaminas e minerais, né? Então, como você falou, que é uma ótima ideia e eu sempre aconselho muito as pessoas, né? Vai fazer a farofa, troca a farinha. Olha a farinha de mandioca, a gente tem aveia, né? A gente tem a linhaça, a farinha de linhaça. Vai colocando para a criança ter o aporte de fibra, ter o aporte de carboidrato, ter o aporte das vitaminas e minerais que são importantes para o seu metabolismo. E as outras coisas que ela tem dificuldade, a gente vai inserindo com cuidado, né? Com cautela. Né? E sempre fazendo esse estímulo. Então, tem dificuldade. Para não haver bloqueio, né? Para não provocar isso, para não ter bloqueio. E a gente entra num processo de neofobia, né? No dia que for mexer numa fruta, que você estiver comendo uma fruta, você pode pedir para ela segurar. Né? Não precisa comer, não, só segura. Como é que ela é? Olha que macia. Ou então, olha que porosa. Passa a mão, olha o cheirinho, ó. Cheira aqui. E aí ela vai se habituando aos poucos, né? Com isso, até ela desenvolver a capacidade de aceitar, provar aquele alimento. Pode demorar, mas esse estímulo ele é importante. Não criar expectativa, né? Isso, não criar, não. Vai na naturalidade e aceitando o tempo dela, né? É o tempo da criança que a gente tem que aceitar nesse momento, né? Então, e fazendo esses estímulos. Como ela falou que ela aceita, né, outras coisas salgadas mais facilmente, você pode ir apostando em receitas, em trocas e substituições dentro dessas preparações. Mas as outras, você vai aos poucos fazendo a inserção. Né? Você falou da farofa, e a Roberta falou que eu só gosto de farofa, né? Aí eu me lembrei que eu quando criança, nós passamos um período de miserabilidade total, não tinha dinheiro para comprar comida, né? Então eu ia para a feira, eu tinha 8 anos, 9 anos, e ajudava os caras da feira e recebia um saco de papel, porque não existia nem plástico na época, um saco de papel, a xepa da feira. E meu pai fazia, minha mãe estava doente, meu pai fazia farofa com aquelas coisas todas, porque a gente só adorava farofa. Então era farofa, tudo que você falou, farofa de tudo que é legumes, até verdura entrava na farofa. Cada dia era uma farofa diferente. A gente comia farofa de alguma coisa, estava se alimentando muito bem. Fantástico essa ideia, né? Já que ela gosta de farofa, tá aí. Tá aí, ela faz farofa até de frutas, né, Carol? E ficou livre do TEA, professor Roberto? Oi? Diga, Pedro. Ficou livre do seu TEA? Fiquei, eu nunca mais tive nada. Eu recuperei tudo, não estou mais com TEA. Falando do trauma de ter ficado no sol, né, professor? Exato. Mas é bacana, foi bacana. Carol, eu quero agradecer, em nome de todo mundo aqui, fantástico, agradecer a Tânia por ter trazido você, porque foi realmente um momento espetacular que a gente estava precisando disso para complementar exatamente as nossas ideias aqui. Porque essa parte é uma parte imprescindível para nosso conhecimento, imprescindível. E o que você trouxe, e maior ainda, o que você ainda vai trazer, né, com o seu doutorado, nossa, para o autismo vai ser algo fantástico. Então, eu agradeço muito a sua presença, muito mesmo. Tá? Foi ótimo. Tânia, muito obrigado por ter trazido essa pérola para a gente aqui. Tá? Carol, parabéns e muito obrigado por sua participação. O prazer foi meu, gente, de poder participar, de poder contribuir de alguma forma, né? Espero ajudado vocês no entendimento de algumas coisas e estou sempre à disposição para o que vocês precisarem, tá? Meu contato está disponível, se quiserem bater um papo, a gente está aí. Se precisarem de qualquer coisa, às ordens. Maravilha, maravilha. Ok, forte abraço então para você. Tá? Gente, então vamos fazer um intervalo para a gente almoçar. 2 horas a gente está de volta.